Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa campanha Janeiro Branco. E hoje estamos aqui com o Dr. Fabrício Gimenez. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Ele que é médico psiquiatra, vai estar batendo um papo com a gente um pouco, para conversar um pouquinho mais sobre a questão da saúde mental e um pouquinho sobre como a psiquiatria pode auxiliar e auxilia, né, em todo esse processo. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, doutor, muito obrigado por aceitar o convite. Então, eu queria começar o seguinte, qual é o trabalho do psiquiatra e como que é o tratamento oferecido pelo especialista, né, tanto no setor privado como no público? Em primeiro lugar, agradeço, tá? Agradeço o convite, agradeço a paciência, agradeço o encontro dos horários, né? Que a Thalita sabe que a gente teve uma certa dificuldade de conseguir coincidir aqui com todo mundo, com o Bruno aqui que está aqui atrás da câmera comandando tudo, né? Então, agradeço aí o convite e vamos tentar conversar um pouquinho para levar um pouquinho de informação aí, né? A TV FIB, tá ok? Então, Thalita, vamos lá. Nessa questão da psiquiatria na saúde pública ou na saúde mental, ou na saúde privada, o papel do psiquiatra é a formação do diagnóstico, né, e o direcionamento do tratamento ora ambulatorial e em alguns momentos indicando um regime de internação, enfim, seja onde estivermos ali locados para a gente poder oferecer o melhor tratamento possível para o paciente. Sabemos, né, que mediante a política de saúde pública do nosso meio, né, em específico da questão do SUS aqui no Brasil, né, o psiquiatra a nível de saúde pública vai ter um local pré-determinado de trabalho e o psiquiatra a nível privado, normalmente a forma de atuação é em consultórios. Entendi. E qual a importância, né, do trabalho da psiquiatria na saúde mental, especificamente? A promoção da qualidade de vida, né? Acho que vai muito além da questão do diagnóstico, né, da formação da hipótese diagnóstica propriamente dita. Essa questão da psiquiatria no âmbito da qualidade de vida, sabendo, né, os números que temos aí na questão da prevalência da ansiedade, da depressão, a prevalência do número de suicídio, o uso de substâncias psicoativas e tudo mais. Então, o objetivo é esse, melhorar a qualidade de vida como um todo e encaminhar, quando necessário, também para o acompanhamento multidisciplinar. Entendi. Até mesmo porque tem um certo preconceito, né? E associa muito a psiquiatria com uma questão só medicamentosa e não o todo, né? Até mesmo por, acho que, um trabalho que a gente tem desenvolvido, até um dos objetivos, de levar informação, né? De desmistificar um pouco, né, o que é a psiquiatria e como, enfim, contribui na saúde mental, né, de todo mundo. Como você avalia a relação da psiquiatria com a psicologia? Sim. Só para pegar um gancho aqui, claro. Thalita, nesse ponto que você falou que é muito importante, né, dessa questão do preconceito que a gente da área da saúde mental acaba trazendo, né, acaba assim, sendo impactado por essa questão, né? Sabemos o estigma, né, do passado, da questão do psiquiatra, né, da questão daquela abordagem do médico de luxo, do médico dos pacientes, onde, né, tinham aqueles transtornos mentais severos, a época dos manicômios, enfim, tudo aquilo lá. Então, assim, isso tem caído muito, né? Então, hoje a gente percebe que, né, grande parcela da população, né, sofre de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno depressivo. Então, isso ao longo do tempo, eu percebo aqui na prática clínica do tempo de formado até hoje, que tem diminuído consideravelmente. Em cidades menores, interessante, em cidades menores a gente ainda enxerga essa conotação um pouquinho assim, arrastada. Mas em cidades mais desenvolvidas, lógico, não só a cidade, mas o público em específico, acaba não ficando muito diminuído nessa questão e a gente fica muito satisfeito com isso, né? E, perdão, a pergunta de agora foi dele? A pergunta é qual que era a relação, como que você vê a relação da psiquiatria com a psicologia? Fundamental. Então, acho que essa integralidade, né, esse acompanhamento multidisciplinar faz com que o paciente só tenha a ganhar. Então, antigamente se falava, né, lá para os anos 2000, né, começou a se falar muito do acompanhamento multidisciplinar, né, daquela questão do trabalho integrado, né? Então, quando a gente vai pegar qualquer equipe que seja, né, vamos pegar um ortopedista e um fisioterapeuta, é uma associação, uma analogia que eu acabo fazendo com uma certa frequência, a gente entende que o paciente tem a ganhar. Então, por mais bem sucedida que seja a cirurgia, o paciente fez uma imobilização, seja lá por qual motivo, quando ele faz o acompanhamento fisioterápico, a chance de resposta aumenta muito.
Então, eu vejo também esse grau de importância nesse acompanhamento multidisciplinar, né? Não só, hoje em dia, do psiquiatra, do médico psiquiatra com a psicologia, mas também quando a gente vai falar do aspecto nutricional, quando a gente vai falar do terapeuta ocupacional, né? Em alguns casos do fonoaudiólogo. Então, essa descentralização que houve ao longo dos anos, né, da figura do médico, eu acho que é de fundamental importância e o paciente só tem a ganhar porque ele fica muito mais assistido, né? E o psiquiatra, muitas vezes, por mais próximo do tratamento, mas a proximidade mesmo ali, semanal, às vezes 2 vezes por semana, através de uma terapia com um colega psicólogo, então faz com que o paciente fique muito mais bem assistido nesse sentido quando o acompanhamento multidisciplinar é instaurado. Entendi. Faz muito sentido mesmo. E também, como a gente comentou um pouquinho a respeito do preconceito, né, que nós temos, né, um pouco ainda, é muito comum a população, né, apresentar essa resistência, né, principalmente quando se fala da questão de usos dos medicamentos psiquiátricos. Como você, como profissional, lida com essas questões na clínica, com seus pacientes? Ao longo dos últimos anos, a nossa estratégia medicamentosa, o nosso arsenal medicamentoso, ele se expandiu muito, né? Então, se a gente for parar para pensar que os medicamentos psicotrópicos vieram ali do finalzinho da década de 70, comecinho da década de 80, e a gente está em 2021, então a gente tem um entendimento que é algo extremamente recente. Sim. Então, nesses últimos 40 anos, né, tivemos um grande estouro, um grande boom. Então, novas descobertas foram feitas e vários trabalhos, vários mecanismos, por exemplo, o mecanismo serotoninérgico, o mecanismo noradrenérgico, dopaminérgico, o sistema de recompensa atrelado à dopamina, enfim, várias situações que antes não sabíamos e hoje sabemos. Sabemos que tudo que é novo, né, a gente demoramos alguns anos até conseguirmos ali pegarmos a mão de fato, sabermos o que está acontecendo. Então, isso aconteceu muito ali na década de 80, né, quando estava tudo em ebulição, tudo no começo. Hoje em dia os estudos já estão muito avançados, hoje em dia já temos então esse arsenal que a gente pode instituir um tratamento medicamentoso mais assertivo e já tendo a real noção ali do qual é o meu objetivo a título de neurotransmissor, qual é a capacidade de repente de uma questão de dependência, o que é dependência, até que ponto que vale a pena o custo-benefício, as interações medicamentosas. Então, quando vamos pensar no ato prescritivo, temos que pensar em todas essas questões, né? Na questão do diagnóstico, na questão do neurotransmissor, qual que é o meu objetivo, qual que é a minha gama de medicamento, qual que é a minha classe medicamentosa, a minha posologia, possibilidade de interações medicamentosas. Então, tudo isso, nesses últimos anos, que tem sido muito estudado. Então, hoje, quando bem aplicado, comparamos com por exemplo, uma cirurgia. Então, se eu quero fazer uma cirurgia, não tenho mais a necessidade de fazer aquela incisão muito grande para ir lá e alcançar o meu objetivo. Não, hoje em dia estamos muito mais assertivos. Então, muito ao longo dos anos aconteceu nessa questão desse avanço. E a questão do medicamento, então a gente acaba associando nesse quesito. Entendi. Até mesmo que antigamente, né, e é até uma área que eu não tenho muita propriedade para falar, mas assim, havia relatos em que os medicamentos tinham muitos efeitos colaterais e também tinha essa questão, nossa, eu vou tomar um remédio e até mesmo que você conseguir acertar e tem todo esse contra, né? Não, e aí fica assim, até que ponto é vantajoso eu tomar a medicação com toda essa gama de coisas, né? Ainda levando em consideração que antes, vamos lá, década de 80, tínhamos pouquíssimos medicamentos. Então, naquele momento, chegou um momento da história que tínhamos 3, 4 antidepressivos. Então, tinha que usar 3, 4 antidepressivos para a população inteira. Então, ao longo dos anos, quando aumentado então esse número de medicamentos, conseguimos ali individualizar o tratamento. Isso que acabou sendo muito interessante nesses últimos anos. Entendi. E como que é feito o diagnóstico de um transtorno psiquiátrico? O diagnóstico é feito através de uma anamnese. Então, é importante, até uma situação muito importante essa questão do diagnóstico, porque para se fazer um diagnóstico, por mais simples que pareça, a gente fala que não existe nenhum diagnóstico simples, por mais que seja um transtorno de ansiedade, que é altamente prevalente, vamos falar que praticamente 10% da população hoje com esse diagnóstico. Então, até mesmo essa condição temos que individualizar. Qual que é essa condição? Essa condição é feita através de uma anamnese. E para essa anamnese ser bem elaborada e bem individualizada, você precisa de tempo. Então, o diagnóstico é feito através de uma anamnese e essa anamnese, ela
demora um certo tempo. Então, mais ou menos, é difícil falar em tempo, por quê? Porque cada consulta acaba discorrendo de uma forma, mas vamos lá, vamos pensar numa anamnese, a princípio, 45, 50 minutos. Então, eu acho dificilmente conseguimos chegar num diagnóstico com uma anamnese de 5, 10, 15 minutos. Não. Então, o tempo de anamnese, o tempo de consulta, assim como o tempo de terapia, é fundamental para além da formação do próprio vínculo, para você conseguir elucidar a hipótese diagnóstica para instituir o tratamento mais assertivo. Entendi. E até mesmo auxilia, acredito, que na possibilidade de ter alguma coisa, como você falou, mais assertivo, mas em contrapartida também, que não fica algo assim, só tomar um remédio, né, só o tratamento medicamentoso e fim, né, como um tratamento especificamente, porque são várias coisas, né, vários fatores que envolvem, né, o tratamento e que auxilia de fato, né, a melhora no quadro e... Exatamente, essa integralidade, né? Porque antigamente víamos o seguinte, né? Era o psiquiatra de um lado e o psicólogo do outro. Então era o psiquiatra naquela figura medicamentosa e o psicólogo naquela figura de não medicamentosa, em algumas situações inclusive contra. Hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente vê profissionais da psiquiatria cada vez mais inclinados para a psicoterapia, pelo menos para o entendimento, né? E sabendo respeitar o tempo de cada paciente, né? Isso que eu volto a frisar que é muito importante ter um tempo adequado de consulta e um tempo adequado de terapia, e cada vez mais o interesse dos psicólogos também em saber como funcionam os medicamentos. Isso daí é uma situação muito importante, Thalita, por quê? Porque de repente você está fazendo terapia em um paciente que está tomando determinado tipo de medicamento. Não que você vai prescrever, eu sei que não, mas ter um entendimento de qual que é a finalidade daquele medicamento, o que ele poderia estar influenciando naquele momento, ou saber o momento, de repente, de encaminhar para uma intervenção farmacológica num determinado momento de terapia. Então, esse entendimento, né, essa comunicação, essa conjuntura da psiquiatria e psicologia é fundamental nos dias de hoje. Sim. E falando um pouco disso, de junções, como que é o papel assim, da família, né, no tratamento, então nesse processo do transtorno psiquiátrico, desde a descoberta até todo o processo? A família tem um papel fundamental, né? A família tem um papel fundamental porque muitas vezes o próprio paciente é o último a perceber, né? Então, quando a gente tem um bom suporte familiar, quando a gente tem um bom nível social, quando a gente tem pessoas próximas que muitas vezes conseguem ali encaminhar a pessoa no momento adequado para a abordagem adequada. Então, isso daí faz com que a gente ganhe tempo. Porque imagine você, de repente uma pessoa depressiva, qual que é o ânimo que ela tem, muitas vezes, de ir lá e procurar um profissional, e onde que eu busco, e tem indicação, e eu ligo para um, eu ligo para outro, e aí eu quero ficar na minha casa. Então imagina qual que é a gana que esse paciente tem, assim, qual que é o ímpeto que esse paciente tem de procurar ajuda. Muitas vezes não tem, né? Porque faz parte do próprio processo depressivo. Então a família nessa condição, né, vem para auxiliar no momento da intervenção precoce, né? Já pegando um gancho nessa questão da intervenção precoce, como tudo na medicina, se a gente for falar uma pneumonia, uma infecção urinária, seja lá qual patologia for, quanto mais precoce o diagnóstico e a intervenção, na verdade o tratamento instituído como um todo, maior o índice de sucesso. Até acredito que é muito importante projetos e essas questões que levam informações à população, de esclarecimento mesmo, porque não que, enfim, não se tenha, né, mas a partir do momento onde há uma possibilidade onde uma luz fica acesa de um possível transtorno, algo assim, as pessoas com essas informações já podem recorrer, né, a possíveis ajudas, né, e às vezes chegar precocemente justamente no tratamento e, enfim, ter sucesso de uma forma mais assertiva. Sim. E para encerrar a entrevista, doutor, queria, assim, com uma consideração final, até mesmo pela sua experiência, né, na área, queria que você deixasse uma mensagem a respeito da importância da prevenção e da promoção da saúde, né, no caso focado na saúde mental, para a população, um pouco do que a gente conversou na questão anterior, mas assim, para entendimento assim, da população, de toda a sua experiência que você teve, deixar uma mensagem mesmo, para que entendam mesmo a necessidade de todo esse
esse processo de como de muita importância, não apenas tomar remédio, e que é tanto quanto importante ir ao cardiologista, cuidar da saúde mental. Exatamente, sim. Acredito que as considerações finais, elas giram em torno justamente da promoção à saúde, que é justamente isso que a gente está fazendo aqui agora. Então, esse bate-papo, né, que a gente está tendo agora, é um movimento onde a gente consegue levar ao público que está aí na sua residência, seja onde estiver, ter algum tipo de acesso à informação de saúde. Então, acho que tudo começa pela informação, que é justamente isso que a gente está fazendo. Então, a informação, né, esses propósitos que temos, né, cada mês temos uma inclinação, seja o mês do câncer da mama, chegue o Setembro Amarelo, que é o mês onde a gente vai falar sobre o suicídio, a prevenção do suicídio propriamente dita, agora o Janeiro Branco, enfim. Essas situações acabam beneficiando muito a população, por quê? Porque são movimentos onde os profissionais, né, se sentem ali quase que numa obrigação, né, cívica de encontrar um meio quando, né, privilegiado como eu fui, convidado por vocês, né, de conseguir levar essas informações fidedignas à população. Então, eu acredito que a dica é essa daí. Acredito que a dica, então, é informação, prevenção, instituir diagnóstico precoce, intervenção farmacológica e psicoterápica quando indicado, assim como de todos os outros profissionais da área da saúde, né? E lembrando, salientando mais uma vez sobre o tempo de terapia, o tempo de consulta. Isso é uma coisa que eu chamo muita atenção, não só na minha área, mas em todas as outras, né? É tratar o outro como gostaríamos de ser tratado. Esse que eu acho que é a mensagem final. Mais uma vez, muito obrigada pela participação, muito obrigada a você pela companhia e nos vemos na próxima. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa campanha de promoção e prevenção da saúde, Janeiro Branco. Hoje estou aqui com a minha professora, Andréa Lima, ela que é professora e coordenadora do curso de Psicologia aqui da Faculdade FIB de Bauru e também supervisora do Serviço de Psicologia Hospitalar do Hospital Estadual, que hoje é referência no tratamento do enfrentamento da Covid-19. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Muito obrigada por aceitar o convite. Bom estar aqui na sua presença de novo. Obrigada. Para começar o bate-papo, professora, eu queria a sua contribuição, né, claro, nesse tempo todo de pandemia, né, que passamos, estamos passando ainda, e baseado até mesmo na sua vivência, de tudo que tem acompanhado, que você de perto, né, tem visto e vivido, dentro do hospital, né, que você acompanhou e vivenciou, me conta um pouco pra gente como foi essa vivência dos pacientes durante a internação no hospital, por conta da Covid, e como a psicologia, ela conseguiu auxiliar nesse momento, né? Sim. Bom, fomos pegos, né, de certa forma, né, de surpresa, né, diante de uma pandemia, né, que acometeu o mundo todo e não ficamos excluídos nesse processo, infelizmente. E quando a gente começou a receber os primeiros casos, né, de Covid em Bauru, né, e o alto risco de transmissão e de contágio, né, então assim, a gente precisou reorganizar toda a questão do atendimento a esse paciente, né, dentro do hospital. Por quê? Porque primeiramente já era um estigma, né, de exclusão diante de uma doença muito contagiosa, né? Então, a gente só falava em isolamento, contágio, não pode chegar perto, não pode se aproximar, né? Então, assim, o paciente já tem um estigma diante de uma doença, né? Numa doença infecto-contagiosa como essa, né? Na verdade, com alto risco de contágio, né? E pensando nas questões de restrição social, principalmente, esse paciente ficou muito afetado, né? Então, a gente tem dois tipos de pacientes, geralmente. Aqueles pacientes que estão acordados, orientados e que conseguem, né, verbalizar a questão do afeto e que a gente consegue trabalhar isso. E a questão dos pacientes mais graves, né, que geralmente estão sedados, entubados e que aí a gente fica um pouco mais atento e a gente tem uma intervenção mais direta com a família, né? Então, assim, a psicologia nesse momento, ela trouxe grandes contribuições, né, e veio na contramão, né, de muitas situações, né, enquanto todo mundo
deu uma regredida em relação aos cuidados, com medo, com distanciamento. Dentro do hospital isso não era possível, né? Estamos ali no momento de calamidade e a gente tem eticamente, né, que a gente precisa prestar esse serviço. Então a gente conseguiu se aproximar, né, com muito cuidado, de uma forma muito conversada com outras especialidades para a gente também se proteger em relação, né, ao contágio e de estar atuando diretamente com esses pacientes mesmo, né, porque é um paciente que além do Covid, são pacientes que têm outras doenças, né, geralmente são pacientes que também podem ter outros transtornos emocionais, né, psiquiátricos, quadros depressivos, ansiosos, né, então assim, não é só o Covid, né, mas é a pessoa que chega, né, não é a doença, mas é o doente que chega com várias demandas, né. E no todo, principalmente nessa questão de ser algo desconhecido para todo mundo, né, então tudo que passa, tanto nos profissionais que estão diretamente, mas no paciente, nos familiares, né? E lidar com tudo isso é uma gama muito forte de... Isso, muito desconhecido, né? E o desconhecido dá medo. E muito medo, não é pouco não, né? Então a gente precisou se adequar bastante aí para a gente conseguir, né, ofertar um serviço de qualidade, né? Pensando na saúde mental desses pacientes. Em relação aos familiares, né, desses pacientes que ficaram internados, isolados por tanto tempo, quais as demandas que esses familiares vivenciaram e como a psicologia auxiliou também nesse momento? Bom, primeiro os familiares foram colocados, né, excluídos do processo. Mas eu não estou falando isso de uma forma crítica, precisou acontecer, né? Não tinha como esse paciente ficar com acompanhante, não tinha como realizar visita, né, por conta do risco de contágio, né? Então, assim, a família não participava presencialmente, né, de um processo de internação e nesse período aí de adoecimento. O que também trouxe um desconforto muito grande para a equipe de psicologia, porque a gente é muito integrada com a família, né, a família sempre participa dos processos dentro do hospital. E aí, para a gente poder atender essa família, né, e trazer a família para perto de alguma forma, né, a gente utilizou, né, eu implantei lá um serviço que chama visita virtual, né? Então a gente tem um grupo de psicólogas que a gente utiliza de um tablet, né, e a gente passa as visitas nos leitos dos pacientes e a gente faz uma chamada de vídeo para a família, né? Independente da condição do paciente. Né? Então a gente sempre fala para a família, você não pode estar aqui, mas de alguma forma a gente, né, traz você aqui para perto e leva o paciente também um pouquinho perto ali, né, do dia a dia da família. Então foi essa forma que a gente conseguiu de aproximar, né, e de amenizar também a ansiedade do paciente, a ansiedade da família. A gente ajuda, né, no enfrentamento de todo esse processo, né, questões às vezes relacionadas a luto também. Então a gente consegue trabalhar com a família assim, né, de uma maneira diferente. E aí eu falo que a psicologia, né, tem um grande diferencial da gente tentar se reinventar, né, e utilizar do que é possível, mas não deixar de prestar, né, atendimento aí às questões emergentes desse momento. Entendi. E de certa forma, todas as pessoas elas tiveram algum prejuízo emocional, né, por conta da pandemia que se instaurou de forma tão brusca como foi, né? Mas assim, muito tem se falado da saúde mental, dos profissionais da saúde que atuaram né, como de frente, como atuadores de frente, assim, no combate da doença, do Covid. E nesse momento, né, como a psicologia também, né, porque além da demanda, né, que muito se viu, né, além da demanda dos pacientes, dos familiares, também deu um profissional que teve uma pressão sobre como corresponder, de como lidar com essas demandas, também de contato com o novo e com o desconhecido e assim, e toda essa pressão que teve da sociedade, pressão própria, como que foi a psicologia para os profissionais, na verdade, né, de estar nesse papel, de tanto de auxiliar, mas também ser esse profissional que também estava atuando de frente? Sim. Bom, aí é uma coisa assim que a gente, né, precisa ter cuidado e a gente também precisa direcionar um pouco de atenção para a saúde mental do profissional da saúde nesse momento, em todos os lugares, né? É um profissional que também, né, se mobilizou muito internamente para vencer seus próprios medos,
né? Para lidar com uma doença, com o doente, né? Com riscos de contágio, morando com pessoas também que são grupos de risco nas suas casas, né? Com filhos pequenos. Então, assim, trouxe um medo muito grande, né? Diante dessa adaptação, né? E o tipo de atendimento oferecido, né? E é um atendimento que a gente chama muito complexo, né? Então, quanto mais complexidade no atendimento, mais possibilidade de estresse, de burnout, o profissional pode desenvolver, né? Então, assim, além da gravidade, geralmente, né, de alguns casos, né, e são muitos casos que evoluem para uma gravidade, a gente tem toda a questão da paramentação, do uso de muitas horas com uma máscara, né, que a gente chama de N95, e que dá um certo sufoco mesmo. Tem gente que fala assim que não aguenta essa máscara, né? Então, imagina aquela máscara N95, né, face steel, roupa, né, às vezes quer beber uma água, mas, né, precisa de todo um processo de desparamentação. Então, pula água, pula o banheiro, né, o paciente grave, precisa colocar medicamento, é isso, é aquilo. Então, fica uma rotina bastante exaustiva, né, para o profissional da saúde. E eu vou dizer que isso também inclui o psicólogo, né? Apesar da gente a gente ser uma especialidade que a gente precisa ter mais atenção para a saúde mental, né? A gente também precisa prestar atenção na nossa própria saúde mental, né? Em relação ao estresse que a gente vivencia, aos medos que a gente vivencia, né? E assim, eu acho que mundialmente, e aqui no Brasil não é diferente, né? Em Bauru, que as pessoas estavam preparadas para um período menor de pandemia, né? E esse período se estendeu e vai se estender ainda, né? Então, eu até um alerta, né? Eu acho que todos os profissionais da saúde, eles precisam de atenção, né? Então, assim, é bem provável quadros, assim, de ansiedade, de estresse pós-traumático, de exaustão, né? Aí você começa a ver o nível de atenção mais diminuído, né? Em relação ao autocuidado. Então, é um momento que precisa ser cuidado, e bastante. E também, em relação a essa nova fase, né, como você falou, da duração da pandemia e também todas essas notícias da vacinação que tem surgido e disponibiliza, e todo o impasse que está por trás disso, né? E principalmente para essa vacinação começar nos ambientes hospitalares, em outras unidades de saúde, como que a psicologia também pode ajudar, considerando que há pessoas, inclusive os profissionais da saúde, que temem a vacina? Olha, a vacina é uma polêmica, né? Não vou entrar em polêmicas, né? Mas a vacina é um instrumento que a gente tem de muitos anos, né? E nós temos um programa de imunização muito bom no Brasil, né? Alguns medos estão relacionados às questões extremistas, né? Que envolvem questões políticas, inclusive. Então, é meio difícil a gente falar sobre isso, né? Porque se é o medo em si, né, de uma vacina ou da dor, é uma coisa. Mas, geralmente, ela envolve outras questões aí, né, de disputas, né? Então, mas eu vou falar para vocês que a maioria dos profissionais de saúde estão aderindo muito bem. Sim. A campanha da vacina, pelo menos os que eu conheço. Sim, mas é até interessante na questão da vacinação, porque a esse extremo, e também não é o foco, né, a questão política, mas até mesmo assim, essa questão da esperança, onde, nossa, eu preciso de uma vacina, mas se for voltado a essa, não quero voltar à sociedade, voltar a como era antes. E isso, assim, eu acho que é muito difícil, né, e no caminhar de tudo, né. Eu acho que a vacina tem que ser vista como a gente sempre viu as vacinas, né? Como um conforto, como uma tranquilidade, né? Como uma proteção, né? E eu vejo particularmente a vacina, né, de uma forma muito esperançosa, né? Confiando na ciência e de que dias melhores virão. E para encerrar a entrevista, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, nos acompanhando, da importância, né, de uma prevenção e promoção da saúde mental e a importância que isso se tem, principalmente nos dias de hoje. Sim, né? Já estamos há 10 meses, um pouco mais, né, gente? Numa condição de muita pressão, né, de muitas mudanças aí do cotidiano.
eu acho que a gente precisa usar a nossa capacidade de se reorganizar o tempo todo, né? E de encontrar formas que também tragam alívio diante dos momentos difíceis, né? Então, pensar um pouco em algumas questões que dão qualidade de vida, em questões distratoras, né? A gente orienta, né? Cuidado com as fake news, porque isso é um motivo de muita ansiedade, né? De muito desconforto, né? Então, a gente precisa cuidar um pouquinho mais, né? Das questões mais subjetivas, do nosso dia a dia, de estar perto das pessoas que a gente gosta, né? E ter esperança, né? Não tem como não falar em esperança nesse momento, né? E usar a nossa capacidade aí que a gente tem de se reinventar, se reorganizar, né? E viver um dia de cada vez. Né? Então tá bom, mais uma vez, muito obrigada pelo Por nada, convite. Thalia. Muito obrigada a você pela companhia e nos vemos no próximo episódio. Obrigada, gente.